pessoal. Hoje a gente vai começar a live e o convidado de hoje é o nosso amigo aqui, o professor Calói. Ele vai estar falando um pouquinho sobre os jogos que ele trabalha, que são muitos, e eu acho que ele é a melhor pessoa para estar falando aí, convidando aqui o professor Calói. Vamos lá? Convidando. Eu vou deixar ele se apresentar, eu acho melhor. Boa noite, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, Jana. Tudo bem. A Vamos. voz está boa, Tá dando para ouvir normal. a imagem, Agora tá melhor, porque tava pegando a luz lá em cima, tava dando um contraste aí muito grande. isso. Agora tá ótimo. Ah, sim. Eu queria, bem, só para começar, meu nome é Janaína, né? Eu acredito que muita gente sabe, mas às vezes tem o pessoal que segue você que vem aqui para assistir. Eu sou a Jana Sim. Munhoz, do canal da Educação Física, e estou aqui com o professor Calói e eu quero que você se apresente aí, que eu sei que você tem bastante bagagem, bastante coisa para falar, que por isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, eu sou professor da rede pública há 30 anos, né? Trabalho com... Gosto da criançada, né? E gosto das necessidades especiais. Então, hoje eu trabalho com as aulas de educação física e, ao mesmo tempo, com atendimento com as necessidades especiais, principalmente para altas habilidades de superdotação. Além disso, eu sou inventor de jogos. Então, eu sou muito criativo nessa área aí, né? E gosto na minha época, quando eu fiz a universidade, chamava Recreação e Lazer, né? E daí eu comecei especializando aí, inventando algumas coisas e colocando na prática, e hoje eu estou aí quase na aposentadoria, faltando 5 anos para aposentar, mas com muita vontade de trabalhar ainda. Ah, legal. E eu já vi já alguns jogos seus. São muito. Normalmente são de tabuleiro e os de tabuleiro que são que dá para pensar em jogar com o corpo também, né? Que eu vi que você. Sim, nós vamos conversar um pouco, eu acho que daqui a pouco, né, entrar nesses detalhes aí, da questão de você transformar tudo que você tem no concreto, talvez lá na questão humana também com o corpo, né? Então, tanto o jogo de tabuleiro, como jogos de desafios, ou uma questão, uma situação, problema de raciocínio lógico, eu consigo colocar no corpo, e fica muito legal, fica muito bacana isso. Ah, legal. Só para. Eu vou colocar aqui algumas fotos, só para o pessoal poder acompanhar. Aliás, Sim. eu queria até que entender, por exemplo, esse jogo aqui que eu vi, eu falei assim, nossa mãe, o que é isso? É um jogo de xadrez, faltando um monte de coisa aí. Sim, Jana, então, geralmente, quando logo eu comecei na educação física, eu fui tentar compreender um pouco o xadrez, e depois, com o tempo, eu fui olhando que eu tinha mais facilidade e as crianças de aprender capturando. Então, esse aí é um tabuleiro de resta um, só que você movimenta as peças no jogo de resta um com as peças do xadrez. Então, o cavalo sempre vai andar em L e todos os movimentos tem que capturar. Então, eu fiz um teste com vários amigos aí, fiz em Manel Ribas, fiz em outros lugares, e nós percebemos que as crianças tinham mais facilidade de aprender quando você reduzia o tabuleiro, né? Então, esses joguinhos aí, você pode ver que aí acho que era um projeto de xadrez que eu estava iniciando para ensinar a concentração e o foco, né? E daí eu usei o tabuleiro de xadrez. Então, e o material tem que ser assim, material para todo mundo. Geralmente, hoje na escola pública, nós temos dificuldade de materiais, né? Tem. Então, essa é a ideia aí de você transcender o jogo. Dentro do jogo de xadrez, eu consigo aí fazer inúmeros desafios, né? Reduzindo o tabuleiro, situações de problemas, elaborações de problemas, né? Então, fica muito bacana. Legal. Eu fiquei bem curiosa com várias coisas ali. Eu estava até acompanhando que você fez uma live agora há pouco, né? Mostrando o Eu espaço. estava dando uma chamada ali para o pessoal, Eu vi também, acompanhei um pouquinho que você estava chamando, que você estava mostrando aí o seu lugar, todo mundo falando
que sonho, quero um lugar assim. Realmente é uma coisa que a gente não tem muito em lugar nenhum. A gente não tem nem espaço, às vezes, para guardar as coisas na escola, né? E aí começa Sim, a juntar aquele monte de tampinha, aquele monte de não sei o que, aí começa a quebrar e você quebra o tabuleiro, você não sabe onde você põe e vai deixando para depois, porque você nunca tem tempo para arrumar as coisas. E vai ficando sim, lixo, vai virando lixo uma coisa que poderia ser arrumada. E a escola a gente tem muito disso, né? sim. Ô, Jana, deixa eu só esclarecer uns pontos aqui do Paraná para vocês. O Paraná é um estado meio metido na educação física ou na educação, né? Meio complicadinho. Então, aí, nós conseguimos a autonomia, né, a emancipação do Estado relacionado à educação. Então, na educação física, a gente teve uma transformação muito grande, que foi lá no começo do governo Requião, com o currículo básico, onde os professores iam juntando equipes, iam discutindo, debatendo, e transformou a educação do Paraná. E de lá sempre vem transformando, né? Então, hoje no Paraná, antes de você, naquela semana pedagógica, você tem o plano de nivelamento. O que chama plano de nivelamento? Você vai fazer um planejamento ali e depois você vai aplicar com os seus alunos para olhar qual é a condição deles, tanto de área curricular ou de área motora ou de jogos ou qualquer coisa. Então, você fica durante 3 semanas trabalhando com os alunos ali para ver a condição dele, o que, que eles lembram, o que, que eles não lembram, uma retomada de conteúdo, né? Então, esse chama o plano de nivelamento. Depois do plano de nivelamento, nós vamos para o CREP. O que é o CREP? É o currículo da rede estadual paranaense. Então, é um currículo específico que nós vamos nortear ele para trabalhar durante o ano, né? Então, é bem diferente aí o que está acontecendo aí com o resto do Brasil, porque o resto do Brasil segue as diretrizes, né? E nós seguimos a nossa própria diretriz aqui, que nós montamos aqui, que é o CREP do estado do Paraná. Como assim? Eu não entendi, mas a educação física, vocês não usam a BNCC, é isso? Ou o que que é? Não, não, nós não usamos, não. É um documento de referência, mas nós temos o nosso próprio documento. Ah, Você certo. compreendeu? É, Então, o estado de São Paulo também tem o próprio documento. Eles fizeram o currículo paulista também, no estado de São o Paulo. currículo paulista, né? Eu, Aqui na eu- eu já ouvi cidade a falar. gente tem o Então, currículo próprio também. assim, é porque em outros estados eles seguem muito o currículo lá, né, as diretrizes nacionais, e nós não. Então, só que esse aqui, ele vem melhorando e ao mesmo tempo atrasando em algumas situações, né? E agora, nesse período de pandemia, nós estamos com um aplicativo chamado Aula Paraná, que eu acho que aí em São Paulo também surgiu um outro tipo de aplicativo, né? Não sei como aqui está. E a Aula Paraná são professores que gravam suas aulas lá e depois elas são transmitidas ao vivo. Os alunos entram a EAD, aí, a educação à distância, né? E assim vai acontecendo a diferencial aqui, vai dando certo algumas coisas, outras não, e nós vamos aprendendo com isso. Aqui no estado de São Paulo está sendo é um aplicativo, né? Que você entra e tem as aulas, só que quem dá aula não é o professor específico da disciplina, daquela sala. Ele é o professor de educação física que vai estar dando aula para todos os professores de educação física do estado. Ele não tem uma especificidade. Apesar de que Sim. pode ter, o professor pode estar colocando outros materiais até. Mas esses são os principais onde que tá, o que o pessoal está seguindo. Sim. E pelo que eu tenho Eu acompanhado, acho que tem é melhorado tudo na meio grade. parecido, né? Daí no final das contas, né? E eu acho que com o tempo isso vai ser bom. Agora, nesse momento, nós estamos aprendendo, né? Então, os alunos estão levando muito prejuízo aí, os professores estressados, né? Às vezes até a gente mesmo estressa com essas questões aí, porque depende de uma internet, a internet tem que ser pessoal, e geralmente, às vezes, dependendo onde você está, ela oscila, ela cai, então não tem como acompanhar. Mas com o tempo aí, eu acredito que tudo vai avançar, né? Esse aplicativo do Paraná, vocês estão fazendo. O aluno, ele usa os dados dele, do próprio celular ou não?
Porque Sim, aqui, o aluno ele tem uma conta lá no Google Classroom, né, que é o escola, e ele recebe essa conta e ele entra. Então é transmitido por alguns canais de televisões aqui, né, do Paraná, e principalmente pelos celulares aí online. porque Só que tem o aqui horário fixo. E essas aulas, depois, elas são transmitidas, né, transferidas para o YouTube. O aluno que não teve acesso, depois ele pode entrar no YouTube e assistir a aula. E daí lá no Google Classroom é o resumo dessas aulas ou o link das aulas que aconteceu, né? o que eu Aonde achei que ele vai registrar as interessante, atividades. o que eu achei interessante aqui no estado de São Paulo do aplicativo que eles estão usando é que se você entrar, por exemplo, no YouTube ou no Classroom direto pelo aplicativo, tudo que for colocado pelos professores, as aulas todas, elas não usam dados do celular. Ele está sendo patrocinado pelo estado. É uma coisa que eles estão. Ah, não, o nosso tem também, né? Mas É, a maioria daqui é via celular ou via notebook mesmo, né? Não tem. É uma realidade. Hoje todo mundo. Dificilmente alguém que não tem um celular, né? Mas nós temos aí em torno de 20%, e é muito alto, né? As pessoas que não têm acesso à internet aqui e têm dificuldades, né? eu queria entender um pouco. Você trabalha na escola pública como professor ou você está afastado fazendo outra função? Não, eu sou professor de educação física da rede pública. Eu tenho dois padrões que chama QPM aqui, né? Quadro próprio do magistério. Não assumi cargo nenhum, não quis assumir, porque eu gosto ali da quadra mesmo, né? E daí, durante o meu tempo livre, os meus finais de semana, geralmente eu concentro minhas aulas de segunda a quinta de manhã. Depois de quinta, eu começo a viajar pelo Brasil e fora do Brasil para fazer os cursos de formações. Nossa, e aí e esses cursos de formações, eles são patrocinados pelo estado, pelo município, por alguma entidade, ou as pessoas que pagam para receber? Como que é? Os cursos de formações tem vários tipos que eu faço, né? Como eu sou ligado muito à iniciação à pesquisa, então eu frequento muitas feiras de ciências aí no Brasil e fora, né? Do Brasil, em função dos projetos de pesquisas. Com as necessidades especiais, geralmente aí as salas de recursos, ou secretarias estaduais, convida para a gente fazer um trabalho ali de formação com o pessoal de salas de recursos. E às vezes acontece de formações pedagógicas, aquela semana pedagógica, deles convidarem também para fazer esse tipo de trabalho, né? É uma agenda apertada, né? Por exemplo, para esse ano, eu não teria nenhuma data disponível. Eu acho que até julho do ano que vem está tudo ocupado. Agora, com a pandemia, daí teve que cancelar tudo, né? Então, zerou a agenda, nós vamos começar a remarcar agora, assim que terminar, passar esse momento de pandemia, nós vamos começar, né? O pessoal tem um perguntando aqui, o Latini, seus materiais são adquiridos com verba própria? Eu acredito que seja. Ele está perguntando se você é que compra os seus materiais ou se esses materiais vêm de algum lugar, vêm de alguém, que alguém patrocina, como que é? Não, não, eu não tenho patrocínio, né? Até não gosto do patrocínio, em função de ficar atrelado a eles, né? Então, como são criação própria e eu não faço para vender, e geralmente eu distribuo aí nos cursos de formações, então eu vou investindo nesse material aí com meus recursos mesmo, né? Às vezes eu sobra um dinheirinho do mês aí como professor ou de algum curso que a gente acaba recebendo um prolabore aí e eu vou investindo nesses materiais, né? Então, há muito tempo que eu vou fazendo isso aí e eu tenho a facilidade de criar, então eu gosto, então juntou as duas coisas. O Estado hoje, ele tem muita dificuldade de fazer esse investimento, né, de material pedagógico às escolas, né, e quando faz de forma errada ou faz para aquele momento, eles não pensam a longo prazo, né. Então, como eu crio meus próprios jogos, eu sempre crio pensando em longo prazo. Você tem uma pergunta assim você tem algum curso que você faz online também? Você já tentou isso para Já, professores? já, tenho muitas oficinas online, sim, né? Então, são oficinas fechadas, né? Só as lives que nós fazemos questões públicas aí, né? Mas eu tenho, sim. Daí,
tem que juntar um grupo de professores lá, né? A hora que eles tiverem um grupo de professores interessados, ele entra em contato comigo. Eu parei de fazer essa promoção, de desenvolver esses eventos, né? Então, eu só entro quando eu sou convidado, porque daí eu tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho as minhas pesquisas, eu tenho os meus jogos, eu tenho os atendimentos online, eu faço muito atendimento online para crianças autistas, para crianças superdotadas, né? Com atividades. Eu tenho o Google Classroom, eu tenho lá o meu ambiente com um atendimento que eu faço, né? Eu atendo gente da Colômbia, do Peru, do Pará, Rio Grande do Sul. Então, eu tenho várias famílias aí que a gente vai dando um suporte ali, envolvendo eles com enriquecimento curricular e suplementação acadêmica. Tá. O professor William está perguntando aqui, ele está falando, professor, também sou professor de educação física, seus materiais são construídos junto com os alunos? Muitos são construídos junto com os alunos. Em determinado período ali de aula, no processo de criação, sim. E às vezes, num sistema de aula que eu dou, que é a metodologia diferenciada e diversificada, o aluno ele pega um jogo ali, começa a participar ali, às vezes ele estressa porque são jogos difíceis, não são jogos fáceis, né, para resolver. Todos os meus jogos aqui, eles são de soluções únicas, eu sou o criador da teoria da solução única. Eu só gosto de jogo que tem solução única. Se ele tiver uma ou duas ou três, mais de duas soluções, eu acabo descartando e coloco ele em segundo plano, né? Então, é um problema, uma solução. Uma coisa assim, a maioria dos materiais, eles são construídos, como esses aqui, por exemplo, ou são coisas que vêm de pronto? Como que é que funciona? Não, a primeira coisa, o carro-chefe dos meus jogos são as tampinhas e o resto de madeiras, principalmente o reaproveitado de MDF. Você vai nessas lojas de fabricação de imóveis aí, sobra muito pedaço. Então eu trabalho com essa pedaceira e resto de materiais em construção. Daí eu vou limpando eles ali e acabo transformando ele num jogo aí para o resto da vida. E as tampinhas é justamente para aproveitar essas tampinhas que estão poluindo o ambiente aí e dar uma vida útil para eles, né? Ó, deixa eu só trazer uma informação interessante para vocês aqui, que no Brasil não se comemora muito. Hoje, não sei se você sabia, Jana, é o Dia Internacional do Jogo, Não é do brincar? né? O jogo, o brincar, né? Mas não é o brincar naturalmente, é o brincar naturalmente de uma forma espontânea que traz a aprendizagem, né? Como ferramenta de aprendizagem. Isso é muito bacana. Então, aqui nós não temos esse hábito ainda de fazer essa comemoração dessas questões. Mas em países da Europa, isso aí hoje, ou não com a pandemia agora. Online está tendo muitas brincadeiras online nesse momento, né? Sim. Então, isso eu acho muito legal, essa questão da ciência do brincar. Certo. A Virgínia está perguntando aqui, se não for ligada a nenhuma escola, mas com filhos que precisam de apoio, como pode ser feito os cursos? Virgínia, daí nesse caso não é um curso, é um atendimento online, né? Nós entramos em contato, você entra em contato comigo, nós vamos conversar aí tudo isso, olhar se a criança tem algum laudo, se ela precisa ser encaminhada para fazer alguma identificação, principalmente uma avaliação. Se ela já tem essa avaliação, nós vamos olhar aí a área de interesse, qual é a condição de raciocínio lógico, todas essas questões, e nós vamos começar a trabalhar aí de uma forma que atenda os anseios da criança e principalmente da família. Eu não gosto de trabalhar com criança sozinho, primeiro eu trabalho com a família, depois com a criança, né? Eu queria que você falasse um pouco do processo de criação desses jogos, porque eu vi assim muitos jogos, alguns são inspirados em jogos que já existem, mas Sim. assim, eu acredito que deve ter outros que nem tanto. Como que é esse processo? Ô, Jana, deixa eu dar uma voltinha aqui no meu laboratório, daí eu acho que eu dando uma voltinha aqui explicando para vocês, deixa eu ver se ficou clara a imagem aqui, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, aqui é um laboratório de criação. Quando nós pensamos no laboratório, nós temos que pensar na parte da literatura, da fundamentação teórica. Então, esse acervo aqui é só o acervo de enriquecimento curricular e suplementação acadêmica,
ou então de livros voltados para altas habilidades, para superdotação, para necessidades especiais, o autismo, né, todas essas questões. Livros de algoritmos matemáticos. Então, você vai lendo isso aqui e vai clareando um pouco a sua sinapse aí, para que você possa desenvolver algumas questões, né? Então, você vem aqui, faz umas leituras específicas aqui, né? Eu já estou há muito tempo nesse ramo, então vai ficando mais fácil. Depois que você tem toda essa fundamentação teórica, que você começou a clarear um pouco o entendimento da literatura, né? Daí eu venho para essa mesa aqui, onde tem esse computador aqui, eu começo a projetar esses jogos aqui. Antes de projetar, eu começo, deixa eu olhar aqui, ó, eu começo a riscar em cartolinas aqui, ó, né? Que é nessa mesa aqui, ó. Certo? Então eu começo a riscar, traçar os jogos aqui, começo a experimentar. Depois que eu experimentar aqui, na parte concreta aqui, eu venho para os meus computadores, né? Executar essa ação, esse projeto aqui, para ver se vai dar certo. Olha que interessante, né? Nós falamos assim, professor, mas você vai para o computador? Sim. Eu gosto de muito games aí, dos jogos online e todas essas questões. Mas nesse momento agora, com essa criançada de hoje, eu estou tentando desplugar eles. O que é desplugar? Tirar eles um pouco da frente do computador, da tela do celular aí, e trazer eles para uma questões mais práticas. Bom, então eu passei pelo processo de criação aqui, depois em um outro laboratório, que é uma marcenaria, eu vou lá criar os jogos, né? Eu criei lá, cortei as madeiras, fiz os furos lá, todas essas questões, eu trago para esse ambiente aqui, eu coloco ele numa fila aqui. Conforme a minha inspiração, eu vou tirando o tabuleiro daqui e vou trabalhando. Então, todos esses tabuleiros que estão aqui é um diferente do outro. Então, aqui, eu acredito que tem aí, não sei se dá 100 mil, talvez até mais de 100 mil jogos aqui em filas para organizar isso aí. E você sabe como funciona. É igual ouvir um rock, ouvir uma ópera, ou tomar um vinho, né? Quando você está inspirado, é isso que eu vou fazer, você vem aqui e pega os jogos, né? Daí, depois que você pega os jogos, faz pelo processo, você vai colocar ele aqui em exposição. Daí aqui você vai olhando e vai testando lá, depois na escola ou com os alunos na sala de atendimento, quais são os jogos que estão fazendo mais efeito, principalmente no desenvolvimento da aprendizagem cognitiva, signos, significados. Daí, depois que ele passa por esse processo, nós vamos para as caixas itinerantes, que são essas caixas aqui. São 30 caixas para grandes eventos. Um exemplo, você me convida aí para ir na sua escola aí, você tem 3 mil alunos. Eu levo todas essas caixas aqui, com um monte de material diversificado, e nós espalhamos todo esse material lá na quadra, certo? E daí os alunos eles vão por área de interesse, eles vão trabalhando ali. Então aqui tem muitos materiais com conceito matemático, com conceitos físicos, da geografia, todas essas questões. Todos os jogos, eles são catalogados, e vem essas cartas aqui, ó, essas cartas de instruções. Então, com muito conteúdo curricular. Porque daí as pessoas pensam, é jogo, é joguinho. Na verdade, se você olhar todo esse ambiente aqui, eu falo que não tem nenhum jogo aqui. Tudo isso aqui é conteúdo curricular. Ó, um exemplo, você pega essa carta aqui, ó, você vai olhar aqui que nós temos a potenciação, certo? Nós vamos pegar uma outra carta, vai ter aqui, ó, a Torre de Hanoi, né? Nós temos a Einstein, tem tudo. E além disso, eu tenho as cartas pequenas com os desafios, ó. Certo? Então, essas caixas aqui funcionam como? Eu vou lá na sua escola, por exemplo, se eu fui convidar lá para um evento, né, a gente combina um prolabore aí, porque tem as despesas, né, tem a alimentação, tem o tempo, todas essas questões aí. Geralmente dá prejuízo, né? A gente acaba só perdendo nessas questões, né? A gente faz pelo amor. Daí nós vamos lá e fazemos um grande evento. Se a escola quiser fazer o projeto, ela se inspira ali e começa com algumas coisas simples ali até chegar nesse tamanho aqui. Daí aqui, essa mesa aqui, é para você ter ideia o que é o material que eu utilizo, ó. Então, ó, tampinhas, né, eu faço a higiene delas. Cabo de vassoura, ó, ele acaba virando um jogo muito legal aqui, vários jogos, né. A minha impressora 3D, ó, ele cria aqui Pitágoras, ele cria várias coisas, né. Às vezes eu encontro alguns materiais aí pela indústria, né. Esse aqui eu achei muito interessante, da Espanha. Esse aqui a gente encontra nesses R$1,99. Eu uso muito papel, né? Mas eu gosto mesmo do material concreto, sim, que o aluno gosta de pegar. No papel ele não é muito chamativo para o aluno, não. Só se for para algum curso. Aqui está um modelo de um jogo que eu fiz, né? Um jogo muito difícil. Até hoje, só um aluno do Rio de Janeiro que resolveu esse jogo, né? Aqui é uma situação problema e aqui estão as peças para soluções.
Às vezes eu faço alguma adaptação, Jana. Se você olhar aqui, por exemplo, isso aqui é um sudoku. Só que é um sudoku fixo, ó. Tá vendo? As tampinhas são fixas. E aqui eu tenho que resolver eles de formas aí aleatórias ou com estratégia para que as cores não coincidam. Né? A última criação que eu estou trabalhando agora, que eu estou muito empolgado, são esses cubos aqui. Esses cubos estão mais ou menos há quase aí 3, acho que está 4 anos mais ou menos que eu estou trabalhando neles. Se você, alguém olhar aqui, acha que é uma coisa simples. Esse é o jogo mais difícil que eu já inventei e até hoje não achei ninguém para dar solução para esse jogo aqui, né? Ele parece um cubo mágico, esse é um cubo mágico, ó, certo? A ideia desse aqui é organizar todas as cores do mesmo lado aqui, né? Esse aqui não, esse aqui é a soma do cubo mágico com o sudoku. É cada parte desse cubo aqui tem que ter cores diferentes. Então, deixa eu dar um exemplo para você, ó. São 9 cores aqui, ó, certo? Então, 9 cores aqui. A cor azul aqui, ó, ela não vai coincidir nas linhas também, ó. E dentro também ele tem todas as combinações de cores. Então, aí nós vamos trabalhando. Trabalho muito com dados, ó, né? Então eu tenho aqui dado redondo, né? O pessoal fala muito de dado, ó, tenho dado redondo, tem dados de todos os formatos aqui, né? Isso aqui é até legal, que o pessoal brinca bastante, e assim vai acontecendo. Daí nessas caixas aqui embaixo aqui, eu vou separando por família. Um exemplo, eu tenho vários modelos de Tangram, não só o Tangram de 7 peças, mas eu tenho Tangram de 3 peças, né? Ó, há pouco tempo aqui eu consegui desenvolver esse outro jogo aqui, ó, de Tangram. Então, e eu vou colocando eles por famílias. Então, numa caixa dessa aqui, pode surpreender aí ter 200 jogos, 300 modelos. Então, aqui são os modelos que vão ficando aqui. Como não cabe mais aqui, né? Já fiz a parte de cima aqui também, ó, certo? E nesse ambiente de cá tem uma caixa, um estoque, só das caixas que já estão arquivadas lá, né? E assim vai trabalhando, não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Eu fiquei assim impressionada. O lugar, o espaço, como você organiza esse trabalho, eu achei assim impressionante, para te falar a verdade. É muito, muito, muito bom. E é o tipo de jogo que eu gosto, na verdade. Esses jogos aí de tabuleiro, os jogos que são. O pessoal costuma falar que é jogo de quebra-cabeça, né? Que você tem que Sim, pensar, que você tem que solucionar. Esses aí são os que eu acho mais interessantes. E, sim, e é porque o desafio desses jogos, o desafio é ele com você mesmo, né? Então, ele não tem os limites das regras. Jana, só para esclarecer uma coisa aqui, deixa eu só voltar no jogo para ficar fácil. Então, nesse jogo aqui, ó, como qualquer um outro jogo, quando eu falo de solução única, então aqui não envolve o processo criativo. O processo criativo sou eu, que inventei o jogo. Quem vai resolver, ele não tem necessidade de ser criativo para resolver, porque isso aqui só tem uma solução. Um exemplo, se essa peça é aqui, ela vai ser aqui sempre. Você vai ter que encontrar o lugar dela aqui, né? Então as pessoas, eu vou resolver de forma criativa. Nesses jogos aqui, você não resolve de forma criativa. Tá? Você resolve com muita lógica, tá? Com muito raciocínio, é diferente. Como você vai jogar um xadrez aí é diferente, você tem possibilidades de jogar, né? Ou qualquer jogo de tabuleiro. Você falou de jogo de tabuleiro, deixa eu só mostrar aqui para você ter ideia. Então aqui, ó, nessa caixa aqui, são os jogos de tabuleiros, ó. Então, eles têm as regras específicas, nós colocamos aqui, porque às vezes você vai numa escola e você quer fazer lá uma competição entre os alunos. 2 contra 2, ou equipe, daí você tem também esse tipo de jogos. Daí isso aqui é uma outra classificação totalmente diferente. nossa, eu achei impressionante. É muito jogo, é muito interessante. Eu tenho um jogo aqui, você já viu esse aqui? Sim, sim. Catalino? É o único que eu tenho, assim, desse jeito aqui que você está falando, assim. Esse jogo é muito interessante, que ele tem, eu classifico por família, né, dos pentaminós, né? Então você vai olhando aí, ele tem inúmeras possibilidades. E esse jogo é muito, muito gostoso, é fantástico. Sim.
Meu filho gosta também. E ele tem 5 anos, ele adora. Ele pega, fica ali, quebra a cabeça, até o momento que ele fala assim, não, agora não dá mais. Aí ele para, e aí fica eu fazendo ali, e depois a gente acaba desistindo, porque é muita coisa. Tem uma É, infinidade de possibilidades sim, aqui. é uma Disneylândia, né, os jogos, né? Se você contextualizar bem esses jogos, tanto para o lazer, ou como para a diversão, ou então para aprender alguma questão aí de lógica ou conteúdo escolar, você consegue aí maravilhas. Né? Eu encontro muitos professores de matemática ou mães falam assim, meu filho tem dificuldade aí da aprendizagem da tabuada. Em um dia aqui comigo aqui, um dia que eu falo, uma hora comigo aqui, o menino sai craque em tabuada, porque daí ele vai ver que a matemática não é um bicho-papão, ele pode brincar com a matemática. Sim, e o pessoal está perguntando aqui, eu também queria saber, você vende isso? Você vende para alguém? Tem alguma forma de comprar alguns dos seus jogos? Ô, Jana, não sei se você vai compreender o que eu vou falar agora, tá? É assim como você, eu acho que tem as suas ideias também. Então, como eu sou apaixonado pela escola e por essa questão pedagógica, eu já fiz um teste uma vez, eu coloquei à venda, daí vendeu muito. E daí você começa a gostar do dinheiro, né? Daí quando você gosta do dinheiro, você começa a fugir da sua ideia principal. Então, nesse momento aqui, estou precisando de dinheiro, minha família precisa de dinheiro, mas nem tanto. Então, eu estou prolongando isso aí para aposentadoria, para poder viajar tranquilamente e vender. Porque agora, vamos supor, faça de conta que a Daniele aí, eu estou olhando que a Daniela está querendo comprar um jogo desse. Olha o trabalho que dá. Eu tenho que tentar conversar com ela, olhar o que ela precisa, e isso leva tempo, depois embalar o jogo, levar no correio, tudo isso aí tem custo. E daí você acaba não cobrando isso aí e perdendo esse tempo aí, ganhando tempo para a Daniela, lógico, e perdendo para a gente em outras produções. Então, nesse momento, eu não tenho. E para colocar alguém para tomar conta disso aqui, no sentido de venda, eu acho que foge um pouco da iniciativa pedagógica da gente. Então, nesse momento, eu gosto de trabalhar com a formação. Daí, lá na formação, nós distribuímos, eu não tenho problema nenhum das pessoas copiarem ou apropriarem dessas ideias aqui. A única coisa que eu peço, deixa só falar com você, a minha esposa é sua fã, ela segue o seu canal, nós os dois somos professores de educação física, né? Que bom. Ela falou agora que eu vou ficar famoso, porque eu estou do seu lado aí, né? Espero que fique. Né? Mas Mande um abraço aí depois, à professora Evelise, de Educação Física. Evelise. Evelice, abraço É, aí, Evelice. tá. Que legal. Então, Jana, só para concluir o que você está falando. Então, quando eu vou lá no meu sexto ano da aula, a primeira coisa que eu ensino para o sexto ano é o quê? É pesquisa. Então, eu mandei eles fazerem uma pesquisa ali e citar fontes, olhar qual é o canal, copiar tudo, fazer aquela cópia bruta, né? Daí é legal, chegou uma equipe lá que foi pesquisar a queimada, né? Falou, olha, professor, eu encontrei lá no canal da Educação Física, vem lá com a referência, né? Daí você fica todo orgulhoso. Daí eu faço uma perguntinha para eles. Tudo bem, tá lá no canal da Educação Física. E quem inventou os jogos? Daí ele já vem. Eu sabia que o senhor ia perguntar isso. Tá lá no canal da Educação Física, é do amigo professor tal lá, né? Ela vai falando. Então isso é o que deixa a gente feliz. Você compreendeu? Sim, Então por não, isso que eu ainda não tenho essa preocupação de vender. não, eu achei muito legal os jogos que você está trazendo aí. E eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi na faculdade, foi lá em especialização, mais ou menos, que a gente precisa também divulgar. A professora chegou uma vez e falou assim: a gente tem que ser igual galinha. Sim. Tem que botar o ovo e sair gritando para todo mundo: botei o ovo. E você, eu vi aí, você tem muitos e muitos ovos, mas eu, por exemplo, eu fiquei sabendo por acaso do seu trabalho, que eu olhei, eu vi uma foto no Facebook, eu falei, gente, o que é isso? Que coisa incrível! Aí você respondeu muito rápido, e eu falei, nossa, eu preciso saber, eu quero saber, eu gosto disso, é uma coisa que eu acho muito interessante. E aí eu falei assim, nossa, que mundo que eu não tinha nem noção que existia. Então, assim, Obrigado. a gente precisa divulgar também os trabalhos que são muito bons também. Sim.
Sim, Jana, eu gosto dessa parte da divulgação, mas nesse momento, por exemplo, eu tenho muitos compromissos, é que a gente acaba não divulgando os compromissos em função de ser alguns compromissos fechados, né? Mas eu não dou conta, você compreendeu? Tanto é da venda, né? Porque eu tenho que fabricar, tenho que inventar meus jogos, eu tenho aquela fila lá de jogos que eu quero inventar e tudo isso. E daí eu tenho as feiras de ciências, né? Eu tenho agora no Peru, tem uma inauguração de uma escola de campo lá, né? Que nós estamos preparando, né? Na Colômbia, há pouco tempo estava conversando com os meninos lá, em algumas universidades. Então eu já tenho tudo isso. Então eu estou tentando fugir um pouco dessa divulgação, porque daí é lamentável, assim, a gente fica meio triste, porque as pessoas querem comprar e elas querem ter esses jogos agora. E daí é onde que está o detalhe. Quando a pessoa está querendo comprar um jogo, eu mando ela ir numa loja e comprar, porque ela vai comprar o jogo pela regra. Aqui, os meus jogos, eles transcendem as regras. Você vai pegar um joguinho desse aqui, um exemplo aqui, ó, e você vai aprender a brincar inúmeras brincadeiras dentro desse jogo. A maioria das mães aí, das famílias, aprender a comprar a felicidade do filho. Como que compra a felicidade do filho? Dá um smartphone, último modelo lá para ele e pronto, sossegou. Você compreendeu? Então, Sim. não, o meu negócio aqui é trabalhar todo mundo junto aqui, desenvolver criatividade, desenvolver raciocínio lógico, aprendizagem significativa, para que a gente mostre um processo totalmente diferente. O José aqui está perguntando para você se tem alguma estimativa da quantidade de jogos. Você sabe quantos? Ah, ó, eu parei com isso, senão eu ia ficar pirado. Mas eu já tenho mais da casa dos milhões aí, tá? São jogos difíceis, não são jogos fáceis, Mas tem os mais né? fáceis, né? É porque daí você vai selecionando, você vai descartando, né, esses jogos, né? Então eu trabalho hoje com uma questão mais elaborada, né? Tanto que eu mostrei aqueles cubos para vocês. Tem um professor aqui também que perguntou como que funciona o dado que é na bolinha, o dado redondo. Como que é isso? Porque O dado redondo, deixa eu ver se eu consigo fazer. É normal, é um dado comum, é dado, né? eu Então, sei, ó, você mas joga ele vai parar com o número para cima, né? Porque ele tem um peso aqui dentro, né? Foi um amigo meu que a gente desenvolveu a ideia, então você joga aqui, ó, ele sempre vai parar com o número para cima porque ele tem o peso que ele faz isso aqui, né? Ele tem o peso certinho aqui. Ó, vamos estar falando de dado aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma brincadeirinha para vocês aqui, como que funciona mais ou menos, né? Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo. Oh, eu acho que aqui, deixa eu ver. Aí, aqui deu. Aí eu pego um dadinho lá, joguei lá. Opa, isso. Opa, deixa eu ver. Isso. Qual é o número que parou para cima? Virado para dois. cima. Dois. Dois. Tá. Opa, ai, não está dando espaço aqui. Dois mais. Eu não vou jogar o dado, eu vou colocar dois mais. Eu não estou conseguindo ver o. Ah, Ah, o seis. Esse você está falando agora. seis. O amarelo é o Isso. mais. Então eu vou colocando, ó. Dois mais seis, oito. Então, ó, já começou uma brincadeira. É, ah, agora vamos olhar na lógica disso aqui. É uma brincadeira ou é uma conta? É os dois. É. Você compreendeu? Imagine as crianças no dia de hoje ter que copiar a conta lá. Eu acho que o Luciano Huck agora ele vem para provar isso, justamente que chega de caderno cheio, pelo amor de Deus. Muitas mães, muitos professores gostam desse negócio de encher o caderno de matéria lá. Para quê? O negócio tem que encher a nossa cabeça, o nosso cérebro. Nosso cérebro tem que estar pronto, você compreendeu? Então, às vezes, nós estamos trabalhando com uma coisa lá que não vai servir para nada. Então, hoje, lógico, é interessante a escrita, eu faço trabalho de psicomotricidade aí para melhorar as letras das crianças, tudo isso. Mas, ó, esse material prático aqui, ó, é bem mais interessante você ir colocando aí. Ó, coloquei uma quantidade de dados aqui. Vamos fazer a conta, ó. Qual é o ponto que está aqui? Ele está o ponto da adição, né? Então, daí aqui você vai somar tudo isso aqui. E daí eu dou um tempo, né? Vamos lá, tira os dados, né? Bom, coloquei os dados novamente. Você tem que ser meio rápido para somar, ó. Tirei novamente. Você compreendeu? Eu vou desafiando. Daí o aluno ele vai ficando com esse controle de cálculos mentais aí muito rápido. Daí eu tenho outros dados, ó, com outros símbolos aqui, ó. Tem divisão, tem o que você imaginar aqui dentro,
né? Tenho dados triangulares, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Triangulares, deixa eu ver uma pirâmide aqui, ó. Acho que fica, ó. Então, tudo isso aqui é ferramenta pedagógica. Você tem que enxergar a possibilidade de fazer alguma coisa com o que você tem na mão. Não adianta você sair procurando aí comprar alguma coisa, certo? O que você tem que olhar? Olha o que você tem na sua mão aí em volta e começa a trabalhar. Pode ser, lembra que eu falei para você em uma outra conversa? Pode ser uma tampinha, ó, certo? Pode ser um pedaço de papel. Olha que legal, aqui eu sou inventor do tabuário, né? Eu inventei uma possibilidade de esgotar todas as tabuadas aí e aprender as tabuadas. Tudo O, bem? tudo bem. Deixa eu te perguntar, e com relação aos jogos do estilo RPG, que tem histórias, que tem toda uma narração, você faz esses também ou não? Não tem nada a ver com. Não, tem. Só que eu gosto do RPG solo, né? Porque dependendo desse encontro coletivo aí para jogar o RPG, pode sair algumas coisas aí, desencontrar algumas coisas aí, fugir do controle. Eu tenho muita experiência com RPG de pessoas aí que acabaram experimentando outras questões aí no RPG. Então eu tenho muito cuidado aí, tem que ter uma orientação para jogar o RPG, né? Eu tenho vários livros de RPG aqui que eu gosto, né? O RPG solo, acho que ele está nesse fundinho escondidinho aqui, ó, né? Então você tem que olhar bem o que você vai jogar e qual é a temática que você pretende fazer, né? Certo. Não, é que tem. Hoje em dia o pessoal tá. Eles estão fazendo quase que um videogame, só que de tabuleiro, né? Que vai contando toda uma Sim, história, muitos deles têm aplicativo junto. E é uma. O meu marido gosta é muito, uma eu tendência, né? acompanho. É, eu acompanho Não, por. isso é muito bacana, né? Só que tem que ter uma maturidade para chegar a isso aí. Ou quando a família está envolvida nesse processo para apresentar isso aí para uma criança, para alguma questão assim, né? Isso aí é excelente. As recomendações de RPG, assim, eu tenho muitos pontos positivos. A única questão que eu tenho medo é de começar sozinho, né? Sempre tem que ter um referencial para começar a jogar um RPG. Desenvolve muito, é muito bom. É que os jogos de tabuleiro, assim, por exemplo, no estilo jogo da vida, só que com um pouco maior a história. Ele é um videogame mesmo, o que eu tenho percebido. Sim, não, conheço. É um videogame, só que é no tabuleiro. E o meu marido gosta das miniaturas, sabe? Aqueles Sim. bonequinhos que vêm junto para para acompanhar, assim, que é uma coisa que ele gosta bastante. Eu acho Isso é tendência. E é legal que eu tenho vários alunos aí da área da superdotação, habilidosos. Em Porto Alegre eu sempre participo do FIS, lá que é o Fórum de Software Livre, né? Então nós encontramos muitas adolescentes, crianças aí que estão com potencial financeiro, capitalizando recursos, com invenções, com recursos, com jogos, com campeonatos, tudo essas questões. Então é muito bacana, né? Desde que tem uma orientação aí já correta aí, né? sim. E quando você vai para as escolas, você leva todo esse material e também, pelo que você falou, você também faz um trabalho com eles também, né? Como peças. E aí é na Isso. sua aula, ou é nesses. Não, esse aí é num evento lá na. Esse é no Peru. É numa universidade no Peru, né? É lá na Universidade de Narino, eu esqueci o nome agora, com o professor Franco e o reitor Jaime. Engraçado, né, que quando nós vamos para fora, nós somos recepcionados pelo reitor das universidades, né? E o reitor, ele está dentro da brincadeira aí também, ele quer experimentar. Então, aí, para vocês terem ideia, nós não jogamos futebol, nós não usamos esses coletes aí para jogar futebol. Sim. Então, eu tive uma sacada. Quando eu vi lá o campeonatinho lá da escola, que tem todo mundo com as suas camisetas coloridas lá com os seus times, falei, que legal, eu vou aproveitar isso aí numa próxima aula e vou tentar brincar com esses números aí. E aí nós estamos brincando com os números, né? Então, surge muita situação. Assim como a Jana, muito criativa na quadra, eu faço com raciocínio lógico. Eu gosto. Eu invento uns Né? jogos também, mas muito de quadra mesmo. Eu gosto mais nesse sentido.
E estão perguntando aqui, que é uma coisa bem interessante, qual o seu jogo preferido, que é a cereja do bolo? Ah, o meu jogo preferido hoje são esses cubos aqui que eu mostrei para vocês aqui, né, que eu estou trabalhando aqui. Eu acredito, a hora que ele estiver pronto aqui com a minha teoria escrita, eu vou derrubar muitas teorias matemáticas aí do cubo perfeito. Hoje eu consigo provar aqui que esse cubo é o cubo perfeito, né? Ele não tem defeito nenhum. Eu não estou falando só em estética dele, estou falando em combinações binárias aqui, né? Em todas as questões aqui de combinações possíveis. Né? Porque geralmente a teoria do cubo perfeito, ele só faz o lado de fora aqui, essas combinações. O meu, além de ser o lado de fora, é o lado de dentro. Esse aqui é o meu preferido por enquanto. Mas eu gosto muito das variações do Sudoku, né? Na verdade, eu gosto de qualquer desafio. O que tiver desafio, eu chamo o professor Calói. Nossa, parabéns, viu? Esse trabalho que você está fazendo aí e levando nas costas praticamente, porque do jeito que você está falando aí, o que você ganha de dinheiro mesmo é o seu salário de professor, né? Porque os outros. A gente foi aprendendo a conviver com isso, né? Hoje, coitado de um professor, não sei o estado de São Paulo, eu acho que talvez o Paraná está atrás ou à frente, eu não sei. Hoje é vergonhoso falar que um professor ganha 3.500 aí por mês para cuidar. Os pais estão sentindo a dificuldade de cuidar dos filhos aí, estão percebendo a dificuldade dos alunos de aprenderem tudo isso aí. 3.500, o que você faz com 3.500? Você não consegue. Ó, teve um livro que eu comprei há poucos dias aqui, paguei R$ 800. Eu namorei esse livro uns 4 anos para comprar ele, né? Eu tive que esperar um 13º para comprar. Ó, vou ficar emocionado aqui, né? Então é complicado, né? E o nosso país aí, hoje, o professor aí, não sei, as famílias aí tinha que entender essa questão aí e começar a lutar pelo professor. O professor briga sozinho, tá? Ele tem que provar para governantes, para pais, para famílias, que o que ele está fazendo é para o filho das famílias, é para o país, é para melhorar, e nós estamos sozinhos, né? É muito triste, Jana, a gente passar por uma situação dessa. Então, com o tempo, 30 anos, eu aprendi a conviver com essa miséria aí, né, e fazer outras coisas aí para juntar, entendeu? Então, assim, você fala assim, quanto você cobra para dar um curso? Eu não cobro, são doações, né? Vocês olham aí o que vocês têm, paga a despesa e olha o que vai sobrar aí, dá um prolabore e a gente acaba pegando esse dinheiro, que na verdade acaba sendo mais prejuízo do que lucro, né? Mas eu sou muito feliz, né, com a minha profissão, defendo, gosto muito, brigo bastante aí, né, pela nossa profissão, pela valorização, certo? E vamos fazer a diferença na vida das famílias, né? É que tem também o outro lado, né? Por exemplo, aqui as prefeituras, os estados, eles têm muito dinheiro, mas eles dificilmente eles investem na educação para trazer alguém como para formação. Aí, quando vai na formação, a gente, como professor, nós queremos nos fazer essa formação. Às vezes a gente paga a nossa própria formação e às vezes a gente, por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui é um momento de formação, que Sim. hoje tem essa possibilidade, mas muitas vezes, quantas pessoas gostariam, por exemplo, de estar levando você na escola deles e de estar fazendo esse projeto, mas tem lá você não consegue fazer, a prefeitura pagar por nem Ô, Jana, eu tive várias histórica. experiências eu tive várias experiências com Secretaria de Educação. A primeira coisa que eles pensam é o quanto vai sobrar para eles. É as tal das licitações, né? Então, eles acham que todo mundo é corrupto nesse país. Então, eles vão contratar lá. Já aconteceu de eu ir num lugar e ter que voltar para trás, porque eu cheguei lá, tinha que assinar um contrato que não era o que a gente tinha combinado, né? Então, um exemplo, vamos supor que eu cobre aí R$ 1.000 o dia, né? Eu chego lá na hora de assinar a nota, tem secretário que está lá, ó, você tem que assinar R$ 10.000 aqui. Daí eu falo, nossa, secretário, eu vou assinar 10 mil e estou pagando para vocês, porque daí, a hora que chega o meu imposto de renda,
mas o leão morde com vontade mesmo. Aí tá, daí eles ficam assim, né, meio assustados. E os secretários gostam desse tipo de. Não estou falando todos, mas boa parte é assim, desse investimento de autoajuda, né? De mostrar que o professor tem que ter assim, uma automotivação. A motivação do professor é melhorar o salário, é melhorar a condição de trabalho, tudo isso, porque a formação nós estamos correndo há muito tempo, correto? É dar condição de trabalho, são cursos de formações com pessoas que realmente entendem o chão da escola, que sabe como funciona ali a dificuldade de aprendizagem da criança ou a facilidade, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho que eu desenvolvi aí com as minhas burradas que eu fiz durante a sala de aula foi a respeitar hoje os estilos de aprendizagem das crianças. Além de respeitar os estilos de aprendizagem, as dificuldades das crianças, as facilidades e a dita normalidade. Hoje na escola, Jana, nós temos três tipos de alunos. Nós temos aquele que tem dificuldades de aprendizagem, nós temos aquele que tem facilidade de aprendizagem e tem a dita normalidade. Então, o professor ele não pode padronizar uma aula para todos. Ele tem que dar aula diferenciada e diversificada para que atenda o anseio de todos. Tá? Então, às vezes, acontece aí daquele aluno que tem muita facilidade, ele ficando desmotivado porque a aula não é interessante para ele, e às vezes o professor vai confundir ele com imperativo, com ele desinteressado. É outro debate aí. Você tem como voltar uma imagem anterior aí? Ó, aí, não, essa pode ser essa. Uma antes. Aqui. Mais uma. Eu vi uma aí que tem um menino com celular. Bom, vamos passando aí que eu vou falando das imagens, pode ser? Pode ser. A gente tem Ó, menos de 10 minutos, tá? então, rapidinho eu vou falando, ó. Aí é uma quadra de educação física. Então, a quadra está sendo ocupada agora pelo momento de raciocínio lógico, pela sinapse. Chama sinapse, que são aquelas caixas que eu mostrei. Então, ó, aí nós temos alunos do sexto ano, do ensino médio, tem alunos aí da pré-escola, tudo misturado aí. Porque cada criança foi na sua área de interesse, aí interagir, tudo bem. Se você olhar bem na imagem aí, não sei, eu acho que tem um ou dois professores aí, que eu tiro todos os professores para assistirem. Eu não deixo os professores na quadra. Os professores depois fazem uma formação comigo. Deixo os alunos interagir para eles conhecerem os alunos deles. Então, se você olhar aí, todos estão focados na atividade quando você leva, porque eu consegui entender hoje o que os jovens têm interesse. Ó, não tem ninguém de celular aí, tudo, eles vão lá para esse momento específico. Eu peço para eles levarem o celular para tirar foto, eles esqueceram o celular. Eu tenho um trabalho lá em Juazeiro do Norte, no Objetivo lá que eu faço, eles ficam assim, horas e horas lá com atividades, aprendendo matemática, aprendendo português, todas essas questões. Pode seguir a próxima imagem para aí. Isso. Ó, aí é em Juazeiro do Norte ainda, né? Aí é numa feira de ciências. Olha, além da exposição dos jogos, a interação, eu vou dando as palestras. Então, a cada uma hora no evento, quando é um evento muito grande de feira de ciência, ou numa exposição, alguma coisa assim, a cada uma hora eu dou uma palestra. Então, eles organizam lá um grupo de uma cidade vizinha, ou de uma escola X, ou ensino médio, ou a universidade, ou um grupo de mães, ou uma associação do autista lá, e eles vêm para a palestra. Então, a gente vai dando a palestra ali, uma falinha rápida de uma hora, e daí deixa eles à vontade para explorar o que tem ali. Pode seguir a próxima? Ó, aí é uma universidade de medicina. Então, nós vamos mostrar para eles como funciona, mais ou menos, na prática, o raciocínio lógico, a sinapse, aí, essas conexões neurais, né? A plasticidade cerebrais. Então, você pode ver aí, eu acho que juntou aí quase 300 alunos nessa turma. Ah, mas 300 alunos numa sala de aula? O negócio não é o professor, é a atividade. Se o professor ele ter uma boa formação, ele saber lidar com esse material, a aula flui naturalmente. Agora, a questão é que eu tenho material para 300, eu tenho material para 5 mil, para 10 mil, você compreendeu? Quando a escola vai escolher um jogo, Jana, é muito interessante saber isso aqui. Você vai lá numa loja, lá a escola deu lá 3 mil reais para você comprar em material de jogos lúdicos. Não compre materiais diferentes. Compre todos os mesmos jogos. Daí, numa próxima compra, você compra aquele outro jogo que você gostou. Porque quando você vai jogar ali, o aluno
ele sabe que ele vai fazer, entendeu? Se ele gostou daquilo ali, então você começa mais ou menos por aí. Às vezes você vai numa escola aí, tem um monte de jogos lá, ninguém sabe jogar, perde o interesse, então você vai trabalhando essa condição de jogos totalmente diferente. Aí continua lá com o pessoal de medicina, deixa eu ver a próxima. O xadrez nós já falamos, pode ser a próxima. Aqui, ó, tá tendo aula de educação física, lá embaixo, lá no cantinho lá, é a nossa quadra lá poliesportiva. Aqui é um esporte de rede adaptado, com peteca, vôlei, todas essas questões. E aí esse menino gosta de desenhar. Esse menino é muito carente, não tem o celular. Então emprestei meu celular para ele, perdão. E ele aproveita, vai olhar uns desenhos na internet ali, porque é felicidade, e vai colocar no papel. Daí eu perguntei, nossa, você gosta de desenhar? Professor, é que eu gosto de celular, daí eu não tenho essa facilidade tecnológica, e eu desenho aqui, eu fico imaginando que eu posso explorar. Esse menino está desenvolvendo aplicativos comigo agora. Ele já tem o celular, nós conseguimos um celular para ele aí, fizemos um trabalho bacaninha aí, tá, tranquilo. Então funciona assim, ó, o que é uma aula diversificada diferenciada, né? Ó, o menino está desenhando, o outro lá está jogando um vôlei, uma peteca, não lembro ali, e lá na frente o futebol, daí eu tenho outros lá na sala de jogos, eu vou espalhando todos os meus alunos. Pode seguir aí rapidinho, deixa para encerrar. Ó, aí é um curso de formação com os alunos. Eu tirei os professores, né? Tem professores observando lá numa biblioteca, ó, eles estão ali concentrando, entendendo o processo. Tá? Pode seguir. Isso. Ó, para você ver, é qualquer local, ó. Isso aqui foi lá no Pará, em Belém, né? Foi de surpresa lá na Secretaria de Educação, foi chegando o pessoal, nós fomos juntando ali, fiquei no meio, preso ali, não tinha como nem sair ali, e fomos falando, explicando como funciona, e assim que vai acontecendo as coisas. Né? Esse é interessante. Na quadra de educação física, eu tenho esse espaço aqui. Então, eu levo materiais. Se eu vou trabalhar o sexto ano, eu procuro levar livros não escritos por alguém, algum adulto que escreveu para eles. Eu levo livros escritos por crianças. Então, eu pesquiso no Brasil inteiro, vou achando lá. Ah, o pessoal de Brasília escreve muito, os alunos de Brasília escrevem muito. Eles vão lançando os livros, eu vou comprando, eu vou ganhando e vou montando ali. Quando eles chegam ali, eles vão ler um livrinho ali e falam: nossa, a Júlia tem 4 anos e escreveu um livro. Ah, a Isabela tem 7 anos e escreveu um livro. Eles ficam encantados e eles começam a fazer parte da história também. Isso é muito legal. E indico também aí um Ziraldo, uma Ruth Rocha, né, para eles uma leitura mais especializada. A literatura, um Jorge Amado, né, nós vamos indicando também. Aqui é em outro colégio mesmo, né? Aqui eu já tenho meus alunos lá da superdotação, que eles não gostam da atividade física, né, ali, eles gostam da atividade recreativa, mas quando tem um futebol, um vôlei, eles não gostam. E quando eles não gostam, daí eles ficam mais entediados, daí eu coloco essa opção de jogos. Então aqui é uma mesa de ping-pong que nós espalhamos lá, eu espalho os jogos ali, eles já chegam ali e vão jogando entre si ali, né, e assim que vai acontecendo. Tá? E aí nós voltamos para a quadra lá que eu comentei para você. Tá? Ah, aqui foi a primeira vez que nós juntamos tampinha. Foi no Colégio Estadual Barão, nós ganhamos um prêmio da TV Paulo Freire num projeto. Hoje eu evito participar desses prêmios aí, porque depois envolve muita gente e é complicado hoje viajar e todas essas questões aí com alunos, né? Então, mas nós juntamos as tampinhas e não sabia o que fazer. Aí é onde começou o tabuleiro múltiplo, né? Oh, legal. Ô, professor, a gente Sim, tem 1 minuto e 40 diminuindo agora, porque o Instagram ele fecha a live, né? sim. Continua. Eu queria que você falasse aí uma palavra final para a gente já fechar. E foi muito bom. Eu acho até que é bom assim essa 1 hora, porque deixa aquele gostinho de quero mais depois. Sim. E aí eu queria que você Então, falasse aí eu vou um- deixar uma mensagem. Não pense, faça fazendo. Tá? Fazer a diferença na vida das pessoas, é só fazer. Tá? Se você não tem nada, já é muito para fazer. Agora imagine quando você começar a fazer, você vai ter muito mais para fazer. Só faça. É. Vamos juntos aí. Eu vou te Ó, incomodar outras vezes aí para trocar umas ideias, viu?
Daí nós podemos ser mais específicos. Hoje eu acho que foi mais para conhecer aí o professor Calói, o ambiente dele aqui, mas daí nós podemos ser mais específicos e nós podemos até interagir aí com o jogo, né, um específico, avisar todo mundo com antecedência para eles prepararem, ajudar a construir aí, a fluir uma ideia. Mas legal, gostei. Sim? Daqui a pouco o Instagram fecha. Eu queria falar obrigado por você ter aceito para a gente conversar e realmente seu trabalho é maravilhoso, para te falar a verdade. Eu estou Não, impressionado até aí, agora e chama atenção para o nosso olho, imagino para as crianças. Vai acabar nossa, agora é a, uma festa.